podcast que você ouve a seguir é uma produção em parceria com o curso de design da Unijuí e o grupo de extensão Traças Digitais, audiolivros para a formação de leitores, professores e comunidade. Olá, meu nome é Letícia Elias, eu sou estudante do 4º semestre de design da Unijuí e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pegada ecológica, mais especificamente sobre a minha, Mas de forma resumida, a pegada ecológica é a quantidade de terra e de água que vai ser necessário para sustentar as gerações atuais, levando em consideração todos os recursos e materiais energéticos do planeta gastos por uma determinada população. Então, eu resolvi fazer 5 testes diferentes para calcular a minha pegada ecológica. E antes de eu expressar qualquer resultado desses cálculos, eu queria enfatizar que meu cálculo não é exatamente preciso, pois são 4 elementos principais de atitudes já sustentáveis que a gente possui na minha casa, que não são levadas em considerações no site. Então, a primeira delas é a energia solar. Nós utilizamos a energia renovável e não tinha como optar por essa energia na parte do cálculo. A água que é utilizada nos banheiros e na limpeza da minha residência é reaproveitamento de água da chuva. Então, ela não vem, por exemplo, da Corsã, não é uma água especificamente tratada ou potável, ela é a água da chuva que vem da caixa d'água para os banheiros e para a limpeza. Os restos de alimentos orgânicos, eles são como, por exemplo, restos de frutas, cascas de alimentos, eles são direcionados para uma composteira, fazer o processo de compostagem, virar adubo, e esse material é levado então para a horta orgânica, que a minha família tem, e todas as frutas, legumes e verduras que entram aqui em casa são dessa horta, sem agrotóxicos e sem fertilizantes. Então, propriamente aos resultados dos cálculos, eles foram consideravelmente baixos, os resultados, sem muito impacto, ou mais ou menos dentro da média. Porém, o que mais pesou a minha pegada ecológica foi a questão da alimentação e do transporte. A questão da alimentação foi por aqui em casa a gente ter um costume de, pelo menos em alguma refeição do dia, geralmente no almoço, ter a carne. E a produção da carne é um dos maiores incentivadores da má pegada ecológica, se podemos dizer assim. Mas, considerando anos anteriores, já houve uma grande diminuição da quantidade de carne, porém ainda ela é consumida. A questão do transporte é um pouco mais delicada, pois mesmo que eu não use muito o transporte de carros dentro da cidade, eu uso muito em torno de 1h30 para a ida e para a volta da universidade, pois eu não moro em Juí, eu moro em Santa Rosa, então dá em torno de 1h30 para ir e para voltar de van. Então é um tempo ou é um gasto, de uma poluição que foi levado assim em consideração e deu um número bem expressivo. Então, o primeiro resultado que eu trouxe é o da calculadora da Iniciativa Verde, e conforme ela, seriam necessárias 6 árvores, reflorestar 6 árvores, replantar no caso, para compensar os meus gastos energéticos. Essas 6 árvores correspondem a mais ou menos 33,74 metros quadrados de floresta. No outro site que eu fiz, que é do pegadaecológica.org, ele apontou que se toda a população possuísse os mesmos hábitos que eu, seriam necessários 2 planetas para abrigar todo mundo. Então, de novo, analisando os gráficos, as questões que influenciaram foi a alimentação e foi o transporte. Em questão, a pegada do carbono, que teve 3 cálculos específicos para isso, ele deu alguns valores meio variados. O primeiro informou que a quantidade emitida por mim é de 15,78 toneladas de gás carbônico e carbono, enfim. E o segundo site informou que era um pouquinho menos, que era 3,84 toneladas de CO2 por ano. Por fim, o terceiro ficou
um pouco maior e informou que são 22 quilos, 22 quilos, sim, de emissão de CO2 por mês. Ele deu uma medida diferente, né, que é por mês e não por ano, mas são resultados bem expressivos e que mostram que mesmo que já tenham sido tomadas medidas para melhorar a pegada ecológica, ainda são necessárias tomar ainda mais medidas, ainda mais reforços para transformar o nosso planeta melhor, para ele ser sustentável e conseguir se sustentar e nos sustentar. Então, foi isso. Muito obrigada pela atenção.